E aí, gente, esse é meu primeiro vídeo, bem caseiro, na verdade, é um desafio do nosso Clube 459 do Pablo Marçal. E eu tinha esse desafio de fazer um vídeo hoje e colocar no canal do YouTube. E eu passei o dia todo para saber que assunto eu ia falar. Entre os vários afazeres que eu tinha hoje, o dia todo, gente, o que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? E uma coisa que ardeu muito no meu coração, que é uma coisa que já vem desde que eu assisti o Saia do Caixão no Clube 459, não agora esse do Drive-In, mas um antigo do Pablo, foi um desbloqueio, na verdade, com o meu pai. E o versículo que ficava muito forte na minha cabeça e que eu sempre falei para os meus filhos, eu vou ler para vocês. Eu até me emociono porque ele é muito significativo. Ele está lá em Êxodo 20:12. Eu vou ler para vocês. Êxodo 20:12. 10. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te deu. O Senhor Deus te dá. Então é um dos mandamentos, né? E eu sempre falava isso para os meus filhos também. Vou tirar eu tenho 3 filhos e eu sempre falava isso para eles, que eu aprendi principalmente a honrar minha mãe. Tenho como modelo a minha mãe. O Pablo tem falado muito isso, sobre essa coisa de mulher ser muito viril, né? Tomar frente e ser o homem da casa. E aí eu tava assistindo aqui na minha casa um dia as coisas disponibilizadas no Clube 459 e eu tava assistindo e ele falava disso, do perdão, que a gente precisa perdoar, que você precisa ressignificar algumas coisas. E ele falando, aquilo foi ardendo no meu coração de tal forma que eu fui levada naquele momento a uma cena de quando eu tinha 10 anos. Hoje eu tenho 52. Era uma cena de Dia dos Pais. Um domingo, né? E coincidentemente, tá chegando o Dia dos Pais, em que eu esperei o meu pai o dia inteiro para dar um presente para ele. E eu fui levada tão claramente na cena, eu deitada no pedal de uma máquina de costura que a minha mãe tem até hoje, abraçada num saquinho de presente. Provavelmente eu devia ter feito esse presente na escola. Eu sou professora de formação e a gente faz, né, lembrancinhas nessa época, fazia. E eu fui levada neste momento. E me veio esse versículo na cabeça. Eu não lembro se na fala do Pablo tinha esse versículo ou se não tinha, mas eu fui levada nesse versículo. O meu pai nunca foi um pai presente, eu tinha um sério problema, tenho ainda um sério problema com a figura masculina. Mas naquele momento, meu pai já faleceu, meu pai faleceu em 2012. Naquele momento, eu perdoei meu pai. Eu me emociono porque ele não tinha nada do que eu esperava como referência de pai. Mas o Pablo falava tanto que isso não importa. Você tem que honrar, você tem que honrar. E Deus foi tocando no meu coração, foi tocando no meu coração. E eu pude perdoar meu pai, que já morreu, né? Nós vivemos longe dele por muito tempo. Mas esse versículo de que honra teu pai e tua mãe, não importa o que eles fizeram. Não importa as circunstâncias. Você deve honrá-los principalmente porque você está aqui hoje. E eu entendi muito isso. Eu tinha que honrar meu pai, porque através dele e da minha mãe eu nasci. E se ele não foi aquele modelo que eu esperava, eu tenho que ressignificar isso. Não é ele, se tivesse vivo, ou minha mãe hoje
ter que ressignificar algumas coisas. Sou eu que tenho que ressignificar. E isso tem sido muito bom para mim. Porque eu também era uma mulher que falava muito assim, em função dessa circunstância de não ter um modelo de pai, e eu tenho aprendido isso, que os grandes bloqueios estão, na verdade, com a paternidade, né? E eu tinha isso, então eu tenho ressignificado isso. E continuo muito forte com esse versículo. Honra teu pai e tua mãe, que teus dias serão prolongados por sobre a terra. Então, fazer esse vídeo para mim ficou o dia inteiro na minha cabeça. Eu vou falar sobre isso. Pode não ser meu melhor vídeo, é o meu primeiro vídeo sozinha, mas é o destravar. Do que você vai falar? Eu quero falar disso. Dessa história que está lá no Velho Testamento e que é tão atual hoje. E quando você vai tratar de bloqueio, eu tenho percebido isso enquanto mãe também, o quanto a gente bloqueia os nossos filhos, o quanto a gente erra em querendo acertar, o quanto nós não treinamos eles para o que eles deveriam ser hoje. Então, para mim foi muito importante o dia de hoje refletir muito sobre isso, sobre essa história que Jesus nos ensina, mas que veio antes dele, mas que ele já sabia tudo, né? Então, honra teu pai e tua mãe, e seus dias serão prolongados por sobre a terra. Minha mãe, eu acho que é uma pessoa, tenho certeza, que sempre honrou a mãe dela, embora também tivesse problema. Mas a minha mãe tinha uma relação muito boa com o pai dela que eu não conheci. Meu avô morreu muito cedo, mas a minha mãe conta com grande carinho, com grande afeto, das histórias do meu avô com ela. Mas da minha avó, não. Mas ela ressignificou isso de tal forma que ela conta. Mas ela fala assim, mas eu obedecia, mas eu fazia. Então eu aprendi que a gente deve honrar. Eu tinha aprendido, mas eu não tinha aceitado isso pra mim. Que eu tinha que honrar. Então eu sou uma mulher que falava muito assim, não, porque tá para nascer o homem que vai mandar em mim. Mas é por conta disso. Que eu não tinha ressignificado essa questão do meu pai na minha vida. Estou ressignificando ainda e acho que eu posso ajudar muitas pessoas. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha essa mesma experiência que eu, de ter se endurecido de tal forma contra figuras masculinas, né? Tomando a frente das decisões dos homens da sua casa, porque você não teve esse modelo de pai que cuida, que protege e que dirige o caminho, né? Então eu não tive isso. E na minha personalidade isso foi muito marcante. Mas eu estou ressignificando. Então talvez com esse meu vídeo eu possa te ajudar nesse sentido. De que como que é essa sua vida? Qual é o significado de pai e mãe para você? Hoje, para mim, eu estou aqui porque meu pai e minha mãe vieram antes de mim. Eles é que me trouxeram. Então, minha gratidão a Deus porque pôs os meus pais na minha vida e para que eu aprendesse muitas coisas. É um desafio enorme fazer esse vídeo, mas tá feito. Tenho aprendido também que o feito é melhor que o perfeito e que Jesus não faz rascunho. Eu, como sou da área de pedagogia, de planeja, escreve, reescreve, reescreve, Jesus não fazia rascunho, ele simplesmente contava as histórias. E a gente conta as histórias para as crianças e as crianças amam ouvir histórias. Então, a história da gente está ligada a muitas outras histórias. Eu não sou sozinha numa história. Eu sou fruto da história de várias pessoas. E isso é incrível, porque você vai pegando o que cada pessoa que está fazendo parte da sua vida naquele momento e vai se reconstruindo. Porque a vida não acaba. Você vai se reconstruindo. Você pega uma coisa de uma pessoa aqui, uma coisa de uma outra pessoa ali, vai criando o seu próprio modelo, a sua modelagem daquilo. Isso eu tenho aprendido muito. E essa pandemia me ajudou muito com isso. Eu vejo as pessoas falando muito que a pandemia é isso, que a pandemia é ruim, que a pandemia é aquilo. Eu, até o presente momento, não tenho sentido tanto assim. Porque eu tenho usado esse tempo para ressignificar as coisas e para aprender mais. Então, hoje na minha reflexão, eu até escrevi que eu sou grata a Deus
porque eu estou tendo condições de rever muitas coisas. E enquanto for tempo, eu quero aprender e ressignificar e aprender e desbloquear e ajudar mais gente a conseguir aquilo que eu estou conseguindo através do que eu tenho aprendido, principalmente sobre a palavra de Deus. Valeu!